Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E eu sei que você que está aí ouvindo o programa Restaurando Vida, receba também esta unção de Deus na tua vida. Olha aí, olha o tema da mensagem. Sua história não terminou. Deus ainda tem o desfecho final. Escuta, anote aí, anote. Eu quero que você anote isto aí no papel, o tema desta mensagem, porque só o tema Deus já está falando com você. Sua história não terminou. Deus ainda tem o desfecho final. Olha, querido, olha o que é que diz o texto. E você vai entender porque o tema desta mensagem é este. No capítulo 37 de Gênesis, versículo 1, olha como é que começa o versículo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí o versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Ponto. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ponto. Aí o texto dá continuidade assim: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seus pais. Veja, diz que é a história de Jacó, mas dá um ponto e começa agora a falar da história de José. Você que já leu a Bíblia sabe muito bem que a partir do capítulo 37, na verdade a história não é de Jacó, é a história de José. E é interessante que o texto começa a dizer: esta é a história de Jacó. Mas daqui a pouco dá um ponto e começa a história de José. Porque me faz entender o texto que quando você começa a folhear a Bíblia, você começa a ver que se a história de Jacó terminasse aí, este homem terminaria seus dias frustrado. Terminaria seus dias arrasado. Porque na verdade a gente começa a perceber que agora Jacó começa a enfrentar lutas dentro do seu lar, na sua família. E o pior é que Jacó, ele vai terminando seus dias vivenciando um dos seus piores momentos na vida. Porque na verdade, por causa da inveja que foi gerado dentro da casa de Jacó, os seus próprios filhos venderam José a uma caravana de ismaelitas para o Egito e trouxeram uma notícia mentirosa ao coração de Jacó, homem já velho, cansado, e agora Jacó é como se estivesse findando os seus dias, amargando a certeza de que seu filho que ele mais amava, filho da sua velhice, tinha morrido. Imagine, não tem coisa pior do que terminar os dias depois de que você muito serviu a Deus e terminar seus dias amargurado, arrasado, decepcionado, frustrado e fazer aquela oração que muita gente faz, perguntando a Deus: Senhor, por quê? Por quê, meu Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que meus dias estão terminando desta forma? Por quê? Por quê? Por que isto aconteceu? Era assim que Jacó estava. Sendo que quando Deus deu um ponto aqui, dizendo esta é a história de Jacó, e não falou mais de Jacó, e sim começou a história de José, é porque Deus iria ainda dar o desfecho final. Sua história não terminou, meu irmão. Sua história não terminou, minha irmã. Não pense que seus dias irão se encerrar assim. Deus ainda tem grandes surpresas para fazer na sua vida. Deus vai te surpreender. Olha, você que está ouvindo este programa, eu digo isto aqui debaixo da unção, da graça do Espírito de Deus, como servo do Senhor. Olha que coisa tremenda. Quando você abre sua Bíblia no capítulo 46 de Gênesis, é quando Deus resolve dar continuidade à história que parecia que tinha acabado, Ana. Há momentos que a gente pensa que acabou, Ana. Mas Deus de repente resolve dar continuidade a uma história. Foi isto que ele fez com Jacó. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu e ao meu coração. Deus fala porque Ele te ama, meu querido irmão.
Deus fala porque Ele te ama, minha querida irmã, porque Ele te conhece, porque Ele sabe como você está, Ele sabe que você está precisando urgentemente que Ele fale. E nesta noite Deus resolveu falar com você. O tempo, olha aqui a profecia de Deus para a tua vida. O tempo de silêncio de Deus para você acabou. Decol vassoure me candalai. O tempo de silêncio, de deserto de Deus para a tua vida acabou. Te prepara, porque a partir de hoje Deus irá falar muito contigo. Nastergue me cantos de plovinai. Foi isso que Deus fez com Jacó. Jacó amargou anos o silêncio de Deus, porque a história de Jacó parecia que iria terminar da pior forma possível, Mara. Mas Deus não é injusto, Mara, para se esquecer do trabalho que a gente realiza para Ele. Deus não é igual aos homens. Os homens não lembram, Deus lembra. Os homens não agradecem, mas Deus agradece. Os homens não reconhecem, mas Deus reconhece. Olha, você não está esquecido nem esquecida. A tua história, mas guarde no seu coração isto. A tua história não terminou. Deus ainda vai dar um desfecho final na tua história. Foi isso que aconteceu. Jacó velho, sua esposa já tinha morrido, e ele não estava mais esperando outra coisa na vida. Jacó não esperava que ainda iria ter uma grande alegria da parte de Deus. Foi quando chegou a notícia, aquele homem que já tinha dentro dele enterrado seu filho, aquele homem que amargava, sei lá, durante quantos anos, a morte de um filho, a perca de um filho, a frustração. Imagine quantos momentos de oração e quantas indagações e perguntas aquele homem já tinha feito a Deus. Mas ele não sabia que Deus ainda tinha guardado uma grande surpresa para a vida dele. Olha, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem, Deus tem guardado algo que ninguém sabe para você. Ninguém sabe, ninguém descobriu, nem Satanás sabe. Deus tem guardado uma grande alegria para o seu coração. Foi o que aconteceu no capítulo 46. Jacó não esperava mais isso. Jacó jamais sonhava por isso. Quando chegou a notícia, ele disse: Jacó, o teu filho José ainda vive. A história lhe foi contada como de fato aconteceu. Porque a história é que ele sabia que o filho dele estava morto, que um animal tinha despedaçado o filho dele, e que foi levado as vestes do filho dele toda rasgada e suja de sangue, mas era uma mentira. Mas chegou a notícia dizendo: o teu filho ainda vive, e melhor, ele é o governador do Egito. E diz a palavra que no tempo de guerra, de fome, onde Jacó estava arrasado pelas lutas e pelas circunstâncias, diz a palavra que Jacó foi para o Egito e encontrou seu filho, que ele não tinha mais esperança. Guarda no teu coração, meu irmão. Guarda no teu coração, minha irmã. A tua história ainda não terminou. Deus ainda vai dar o desfecho final. Porque Deus guardou. Escreva isto na sua agenda e guarde. Deus guardou, e ninguém sabe, uma grande surpresa que te dará uma grande alegria na tua vida ainda. Aguarda no teu Deus. Ele é fiel.